Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do Jornal Diário de Teresópolis e Diário TV. A Secretaria Municipal de Educação anunciou um cronograma com previsão do retorno às aulas presenciais aqui em Teresópolis. Está aí o calendário, divulgado através da página da Prefeitura na rede social Facebook, marcando para a próxima segunda-feira, dia 2, a abertura das escolas, mas somente para recepcionar as equipes. Um encontro com diretores e orientadores pedagógicos dos estabelecimentos de ensino. Nos dias 3 e 4, as escolas serão abertas para atendimento às equipes. As equipes voltando para as salas de aula para ver como estão as escolas, o andamento dos trabalhos. E na quinta-feira, a volta das aulas na rede municipal, porém, nesse dia 5, somente retorno remoto, dia 5. E no dia 16, existe a previsão de um retorno presencial de forma escalonada. Mas agora, por que não vai acontecer essa retomada presencial já na segunda-feira? Porque os professores, o pessoal de apoio das escolas municipais só recebeu a segunda dose da vacina agora. Então, é preciso aguardar os 14 dias para o efeito da vacina e só assim os profissionais da educação poderão voltar para a sala de aula. Porém, essa previsão de retorno aí de forma presencial vem gerando muita discussão. Isso porque, além de muitos pais ainda estarem em dúvida se vão mandar seus filhos para a sala de aula antes da vacinação, né? Existe a previsão de imunização de jovens a partir dos 12 anos com a vacina da Pfizer, por exemplo. A Prefeitura anunciou que aqueles que desejarem deixar os filhos em casa, fazendo aquela aula remota, assim poderão fazer. Porém, como vai funcionar? Essa é a grande dúvida. Olha só, alguns comentários na página da Prefeitura. Esse assunto realmente gerou muito debate nessa publicação da Prefeitura. A gente separou apenas duas mães aí que questionaram a Prefeitura. A Jéssica, por exemplo, questiona, mas como ficarão os alunos em que os pais optarem pelo ensino remoto, se o professor estará em sala de aula com os que optaram pelo presencial? Questionou a Jéssica e a Liz embaixo faz a mesma pergunta. Estou querendo saber, pois os alunos que ficaram com aula remoto não terão direito ao ensino, vão ter que estudar por conta própria. Aí depois a Liz faz um comentário também, falando que o aluno vai para a escola uma semana e fica 2 em casa, sem auxílio do professor. Questiona essa volta aí, meio remoto, meio presencial. Aí tem uma resposta da Prefeitura que foi meio padrão para todas as mães aí que questionaram essa volta remota, de forma remota, sem saber se vai ter aula virtual para o aluno. É informado ali, boa tarde, cada unidade definirá o melhor sistema de retorno. Pedimos que pais e responsáveis conversem diretamente com a escola onde o aluno estuda. E é esse o problema. Logicamente, temos escolas diferentes, escolas menores, escolas maiores, mais alunos, menos alunos. Cada escola precisa trabalhar de uma maneira, porém não há nenhuma organização nesse sentido, nenhum norte a ser seguido, e os pais devem, cada pai ir na escola saber como vai ficar. Um ano, pelo menos, organizando essa volta às aulas, e ainda se tem dúvidas. Mas vamos aguardar, né? Assim como ocorreu no caso das particulares, que voltou, depois proibiu, depois discutiu, foram tomadas decisões e após reclamações voltaram atrás. Vamos aguardar para saber o que será feito, né? Afinal de contas, somente no dia 16 que iremos saber como realmente vai ficar essa situação. Dia 5, todo mundo no remoto, aí 2 semanas depois, essa possibilidade de volta presencial, mas com esse debate aí, esse questionamento feito pelos pais de como ficará o atendimento para aqueles pais que optarem em deixar os seus filhos em casa. Vamos ver o que vai ser feito aqui no município. Nos últimos dias, os teresopolitanos aí têm congelado, né? Tem batido o queixo com temperaturas baixíssimas, com a chegada de uma grande frente fria. Temos mostrado aqui diariamente a situação da cidade e a previsão é que pelo menos nos próximos 2, 3 dias a gente vai continuar com esse frio, com os termômetros marcando lá embaixo, né? Por exemplo, no Imbiú foi registrado aí
5 graus. Aqui na cidade vizinha de Friburgo, -1 no centro da cidade, -1 no centro da cidade. E a gente tem agora aqui umas imagens mostrando um lugar que fica justamente entre Teresópolis e Nova Friburgo. Olha só como ficou a sede Salinas do Parque Estadual dos Três Picos. Para quem não conhece, Salinas é Friburgo, Vale dos Frades, Teresópolis, e esse espaço aí, conhecido como Vale dos Deuses, fica no meio do caminho, metade Teresópolis e metade Nova Friburgo. Olha só a geada, como deixou ali o Vale dos Deuses, esse núcleo de visitação aí de montanha do Parque Estadual dos Três Picos. Tudo branquinho, né? Uma geada fortíssima na última madrugada, deixando a sede Salinas dessa maneira, né? Tá ali, ó, PETP, que é Parque Estadual dos Três Picos, montanhismo, tudo geladinho, né? Lá em Salinas. Lembrando que nesse caso específico aí já é muito alto, né? Já é perto de 2.000, ou nesse ponto específico aí já está bem perto de 2.000 metros de altitude em relação ao nível do mar, mas nos últimos dias temos registrado esse tipo de situação também na zona urbana, né? No interior, aí, diversos flagrantes de geada, aí, ou seja, é bom se precaver, né? Porque vai continuar fazendo muito frio. Notícia boa para os amantes do esporte. No próximo dia 29, Teresópolis vai receber uma grande prova de ciclismo. É a etapa de estrada do circuito Gran Giro 2021, Serra das Hortênsias. Quem não conhece a Serra das Hortênsias, é a serra que liga Teresópolis a Petrópolis, a BR-495. Essa prova será realizada no dia 29 de agosto, com saída na Feirinha do Alto, a Feirarte, né, popular Feirinha do Alto, e de lá os atletas vão sair em direção a Itaipava. Olha só que legal, vão fazer aí um grande giro, passando aí, atravessando as ruas da cidade, né, cruzando as ruas da cidade, segundo a prefeitura, com todas as medidas previstas nesse momento de pandemia. Lembrando que não é uma prova organizada pelo governo municipal, é uma empresa de fora que realiza, mas os organizadores estiveram aqui no município, né, pedindo autorização e foi tudo aprovado. Então, 29 de agosto, anote aí, 8 da manhã, largada na parte da manhã, lá na Feirinha do Alto, e quando chegar mais próximo, a gente lembra novamente, teremos mais detalhes dessa prova, mas já fica a dica aí, né? Grande prova de ciclismo de estrada, 29 de agosto aqui em nosso município. Utilidade pública, né? Foi atualizada aquela lista de nascentes que podem ser utilizadas ou não. São as nossas populares fontes aqui da cidade, né? A maior parte delas é analisada pela Secretaria Municipal de Saúde, e esse último exame microbiológico indicou que 4 devem ser evitadas: a fonte Tijuca e fonte Perpétua, as duas nos bairros de mesmo nome, a fonte Amélia no bairro do Alto, que foi recém-reformada, né? Por fora, bela viola, né? Ficou bem bonita a fonte, mas a água segue imprópria lá na fonte Amélia. Atenção, né? Não adianta fazer uma fonte bonita sem prestar atenção no que está no entorno da nascente. E a fonte Tamatu, essa já não sai dessa lista há muito tempo. Sempre imprópria para consumo. As outras que podem ser utilizadas, fonte Saúde, que é lá na Tijuca, fonte Sete Tanques, no Rosário, fonte Brahma, ali na Tenente Luiz Meireles, fonte Judite, a nossa mais tradicional, lá no bairro do Alto, fonte Granja Guarani, bairro de mesmo nome, fonte Santa Ângela e Alexandre Fleming, as duas no Vale do Paraíso, fonte Santa, né? Olha que curioso, e a fonte do bairro de Pimenteiras. Lembrando que a fonte do bairro de Pimenteiras é aquela mesma, aquela misteriosa, que em alguns horários do dia a água desaparece e ninguém sabe para onde vai, né? Parece que alguém vai usar água e corta o abastecimento. A gente já tentou esclarecer, tentou investigar, cobramos aí um posicionamento do setor responsável, mas ninguém sabe ou não quer explicar por que a água desaparece lá no bairro de Pimenteiras. Nesta quinta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu uma importante doação. São algumas geladeiras que chegaram ao município através de um projeto realizado pela Enel, né, pela concessionária de energia elétrica, que atende mais de 60 municípios no estado do Rio, entre eles Teresópolis. Essas geladeiras
foram doadas aí para o município para serem utilizadas na Secretaria de Saúde com o objetivo de armazenar maior quantidade de vacinas, mantendo assim a segurança dos imunizantes. Essas geladeiras serão utilizadas nas salas das unidades do Pimentel, Granja Guarani, Rosário, Araras, Meudon e Barra do Imbuí. Lembrando que inicialmente, né, essas geladeiras são utilizadas para aquelas vacinas corriqueiras, né? Por exemplo, a vacina da gripe, porque a vacinação contra a Covid-19 só na Secretaria de Saúde na Tijuca, PSF Pessegueiros e também na UBS Bom Sucesso. Porém, como a gente já prevê no próximo ano aí, nos próximos anos pelo menos aí, a gente deve continuar recebendo esse imunizante contra a Covid-19 e no ano que vem, no ano seguinte, aí, havendo essa continuidade, a tendência é que sejam desmobilizados esses 3 pontos e a vacina passe a ser oferecida também nos postos de saúde para agilizar o atendimento, né? Então, aí a importância de ter equipamentos como esse. O governo federal divulgou um balanço da nova etapa do PRONAMP, aquele programa de empréstimo para pequenas e microempresas. A animação do salão cheio ao som de forró é uma lembrança de quando a palavra pandemia ainda não fazia parte do cotidiano dos brasileiros. Hoje, o atendimento no restaurante da Tita está reduzido por conta das medidas de controle do coronavírus. Se não fosse o PRONAMP, eu não estaria hoje trabalhando, operando e mantendo todos os empregos na minha empresa. O setor de bares e restaurantes foi um dos mais afetados pela pandemia. Segundo pesquisa feita pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, 60% deles pretendem buscar novamente crédito no PRONAMP para continuar de portas abertas. A chegada do PRONAMP foi muito bem recebida. 6 em cada 10 pretendem tomar novamente recursos do PRONAMP. Em 14 dias de operação do PRONAMP, foram emprestados 17 bilhões e 700 milhões de reais a 234 mil micro e pequenas empresas. Esse valor representa 71% dos 25 bilhões de reais disponíveis para o programa. O Sebrae avalia que o PRONAMP é uma política adequada de crédito para as pequenas empresas. Tem que haver melhoria, sim, sempre tem que haver, mas é uma grande conquista para os pequenos negócios no nosso país. Extremamente importante esse programa, mas trazendo aqui para a nossa realidade, temos conhecimento que a grande maioria dos pequenos e microempresários que tentaram esse empréstimo não conseguiram. Isso mesmo, não conseguiram. Foi bastante divulgado, falado aí desse programa do governo federal, mas a realidade é que a maioria dos pequenos e micros aqui de Teresópolis acabaram ficando aí somente na promessa e até hoje estão dando seu jeito para continuar seus negócios, ou não, né? Muitos fecharam as portas, porque o PRONAMP ficou bonitinho lá no papel, mas funcionando mesmo não foi tão eficiente assim. Mais um tombamento de carreta registrado na estrada Rio-Bahia. Imagens feitas pelo colega Cacau Repórter mostram esse caminhão tombado no quilômetro 61 da rodovia BR-116, na localidade de Andradas, segundo o distrito de Teresópolis. Segundo apurado no local, o veículo, que estava carregado de botijas de gás, que estavam vazias, seguia sentido Rio de Janeiro quando o motorista perdeu o controle em um trecho de curva e tombou no acostamento. Estavam no caminhão um motorista e um ajudante, sendo que o rapaz que trabalhava com o caminhoneiro ficou levemente ferido e foi levado para a unidade hospitalar. O condutor da Scania nada sofreu. Esse trecho especificamente aí é um trecho onde frequentemente ocorre esse tipo de acidente, tanto sentido Rio quanto sentido Além Paraíba. Então, vale aí a CRT ou a empresa que suceder a CRT, visto que o contrato foi prorrogado até o fim do ano, mas tecnicamente a CRT já está de saída, precisa fazer algum tipo de intervenção ali, né? Porque é extremamente perigoso, não só para o caminhoneiro, para o ajudante, mas para as pessoas que trafegam no acostamento. Imagine um ciclista, e são muitos ciclistas que passam por ali, principalmente os que utilizam as bicicletas de estradas e speeds, sendo surpreendido por um caminhão
nessa velocidade tombando. Não há o que fazer. Ainda mais seguindo no mesmo sentido. O ciclista vai estar seguindo, vai acabar morrendo, infelizmente, né? Então é um trecho Andradas, ali pertinho da entrada de Andradas, que precisa de algum tipo de intervenção para ontem. Para ontem. O IPEM começou a realizar a tradicional e obrigatória vistoria nos taxímetros. Dessa vez o serviço está sendo realizado lá no bairro do Alto, próximo à feirinha, e além da fiscalização do IPEM, né, que verifica se os taxímetros estão regulados, tudo certinho aí, cobrando o que deve ser cobrado de acordo com o quilômetro rodado, a Secretaria Municipal de Segurança está fazendo aí a vistoria dos alvarás, né? Olha só quantas exigências para trabalhar com motorista de táxi, né? Tem que ter alvará, tem fiscalização do IPEM, tem que pagar muito imposto, e por isso se tem essa discussão tão grande quando há flagrantes de veículos aí que se dizem de aplicativos, mas trabalham de maneira ilegal. Falando em transporte, começou a circular em Teresópolis, ou pelo menos passar por Teresópolis, coletivos da empresa Buser. São esses ônibus aí de cor rosa que trabalham em um esquema diferenciado, né? O chamado fretamento coletivo, onde se junta um grupo para fretar um ônibus para ir de uma cidade para outra, somente linhas intermunicipais. E a ideia é que esse fretamento coletivo permita que a passagem de ônibus fique mais barata. Nesse caso específico de Teresópolis, são apenas 2 destinos feitos por uma mesma linha. É o terminal rodoviário Tietê e São José dos Campos, ambos em São Paulo. Lembrando que recentemente, no Rio de Janeiro, o Detro apreendeu alguns ônibus da Buser porque eles estavam circulando em locais onde há linhas regulares. Isso o Detro entendeu que não poderia haver essa prestação do Buser. No caso de Teresópolis, já existe uma empresa fazendo essa linha Teresópolis, Terminal Tietê, em São Paulo, que é a Águia Branca. No caso do Buser, a expectativa é de seja de R$ 74,90, isso havia seu preço máximo, pode ser que fique mais barato, já que se houver lotação do ônibus, por exemplo, nesse fretamento aí coletivo. E a passagem da Águia Branca é R$ 109,00. Há uma diferença, logicamente, porém, assim como no Rio de Janeiro, pode ser que exista algum problema judicial, porque se a Águia Branca já faz essa linha, vamos aguardar o que será feito. Na edição de fim de semana do Jornal Diário de Teresópolis, uma reportagem falando mais sobre essa empresa, sobre esses destinos aí aplicados pela Buser aqui no município. A Polícia Militar recuperou uma motocicleta furtada. Essa moto aí, essa Honda de cor preta, foi encontrada pela PM lá na Tenente Luiz Meirelles. Guarnições do 30º receberam informação que um homem estaria tentando vender uma moto de origem suspeita. Então, chegando ao local, eles encontraram essa motocicleta furtada em Pessegueiros. Olha só isso. Lá em Pessegueiros, estava escondida já em uma mata. O homem estava apenas com a bateria quando a PM chegou ao local, mas acabou mostrando a moto e terminou na 110ª DP. Né? Olha só, moto furtada lá em Pessegueiros e o meliante, né? Não pode nem chamar de cidadão, porque cidadão é quem exerce a cidadania, e o meliante tentando vender a moto na Tenente Luiz Meirelles. Felizmente, algum teresopolitano fez a denúncia, né? Passou a boa para a PM, a moto foi recuperada, sendo entregue ao proprietário, e esse homem não esclareceu se ele praticou o furto ou estava apenas entre aspas, né, revendendo, terminou lá na 110 DP. A Polícia Militar também fez mais uma grande apreensão de drogas, dessa vez na comunidade da Quinta Lebrão. Todo esse material aí foi apreendido pelas equipes da Patamos 1 e 2, Supervisão e Polícia Reservada, né? Todas essas guarnições foram encaminhadas lá para o bairro da Quinta Lebrão, porque uma das viaturas da PM fazia patrulhamento quando avistou um jovem em uma motocicleta, e ele, quando viu a viatura chegando, acelerou, né? Fugiu e jogou uma sacola para trás aí, onde estavam 37 embalagens de cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, e 81 sacolés de cocaína, né? Toda
todas essas equipes aí, né, 4 equipes, Patam 1 e 2, Supervisão, Polícia Reservada AP2, elas foram lá para Quinta Lebrão para tentar aí chegar até esse homem, que seria o traficante, né, ou estaria levando essa droga para ser revendida na Quinta Lebrão, mas de moto, nas ruas estreitas da Quinta Lebrão, ele conseguiu desaparecer e a PM, apesar de fazer buscas, não identificou, não conseguiu chegar até ele. O Coronel Cardoso, comandante do 30º Batalhão de Polícia Militar, divulgou um vídeo através da página do nosso quartel falando de reforço no patrulhamento aqui na cidade e pedindo colaboração da população. Prezados amigos e amigas, vocês que nos acompanham nas nossas redes sociais, eu sou o Tenente Coronel Cardoso, comandante do 30º Batalhão. Estamos intensificando todo o nosso policiamento para garantir a melhor segurança para as nossas 4 cidades que compõem a área de atuação da nossa unidade. E por falar nelas, você sabia que o nosso batalhão atua nos municípios de Teresópolis, São José do Vale do Rio Preto, Carmo e Sumidouro? Para a sua cidade ser mais segura, precisamos também da sua colaboração, que é fundamental para o bom andamento do nosso trabalho. Precisou de ajuda ou presenciou algum crime acontecendo? Ligue para o telefone que segue no vídeo. Conte sempre com a Polícia Militar, conte com o 30º Batalhão. Essas denúncias, a participação da população, tudo isso é fundamental porque a Polícia Militar, apesar de ser bastante atuante, não tem efetivo para cobrir toda a cidade ao mesmo tempo. Aliás, nenhuma cidade a PM tem essa capacidade. Então você, se presenciar algum tipo de delito, faça a sua parte e denuncie. Lembrando que às vezes o que pode parecer um pequeno crime, um crime de menor porte, pode gerar aí um delito muito maior, um assassinato, um homicídio. Então faça a sua parte como cidadão, exerça a cidadania. Falando nessa participação popular, a Prefeitura realizou uma reunião com líderes comunitários. Esse encontro foi realizado envolvendo presidentes de associações de moradores, o secretário municipal de Trabalho, Emprego e Economia, Lucas Guimarães, e o ouvidor-geral, Leonardo Manso, que receberam várias demandas das lideranças comunitárias para elaborarem um calendário de atividades, né? Além de pedidos aí diretamente para ações nos bairros, também foi discutida aí a necessidade de maior utilização da Casa do Trabalhador, né, que é onde fica o Cine hoje, cursos, mais vagas de emprego, tudo isso foi discutido nessa reunião realizada lá na Igreja Monte Hermon, no bairro de São Pedro. Atenção, mulher! Na próxima semana começa um atendimento móvel do SESC aqui em nosso município. Esse caminhão aí do programa SESC Mulher já está estacionado na Praça Olímpica Luiz de Camões. Esse veículo é equipado com uma moderna tecnologia para exames de mamografia e preventivo do câncer de colo de útero, Papa Nicolau. O atendimento começa na próxima quinta-feira, dia 5. Esse atendimento, né, ocorre aqui no município graças a uma parceria do SESC, Sim Comércio e a Prefeitura. Lembrando que esse atendimento aí será realizado durante todos os dias da semana e os exames ficarão prontos em até 30 dias. Mais informações sobre esse serviço você pode acessar o nosso site, Net Diário, que tem uma reportagem detalhando todo esse atendimento, como vai ocorrer, quais os exames serão prestados. Basta acessar para você ficar bem informado. Vamos agora a mais uma colaboração do jornalista e historiador Vanderlei Pérez. Era muito comum antigamente em Teresópolis os visitantes quererem conhecer o interior das propriedades, das chácaras e até mesmo o interior dos palacetes, das residências bonitas que haviam na cidade. E era também comum as pessoas donas dessas propriedades, ou então veranistas que passavam a temporada por aqui, receber esses visitantes. Pessoas que eles não conheciam, não tinham ideia de onde vinham e ainda assim abriam suas portas para esses visitantes, fazendo ali, dando início a essa coisa do turismo receptivo de Teresópolis. Teresópolis é muito acolhedora hoje, inclusive em função dessa nossa tradição, dessa nossa origem de receber bem as pessoas. E uma dessas pessoas, moradoras de Teresópolis antigos,
que recebiam bem os visitantes era o comendador Gonçalo de Castro. Ele tinha uma casa ali no alto, o palacete da Vila Rosinha, que hoje funciona em parte na casa e em parte da propriedade o Colégio São Paulo. O Gonçalo de Castro já deixava o portão aberto para as pessoas apreciarem os seus jardins, a floresta que ele tinha na propriedade vasta daquela área atrás da Avenida Oliveira Botelho, que era pouco construída. Então ele, inclusive em função dessa sua gentileza, ele vai ser homenageado pela municipalidade lá nos anos 10 ainda, antes de 1919, pela Câmara, com o nome de uma rua. A rua que começa no Rio Paquequer, lá depois da Proarte, e então até em direção àquela parte de trás ali do alto, da rua atrás da igreja de Santo Antônio. Bom, parte dessa rua, justamente onde ficava a casa do Gonçalo de Castro, se chama agora Monsenhor Nivaldo. Merece homenagem, foi um padre de Teresópolis que se destacou durante o tempo que esteve entre a gente, mas é um hábito equivocado esse da prefeitura, da Câmara, aliás, de ir tirando homenagem de certas pessoas e dando a outras, já que a lei proíbe de se tirar o nome de um próprio dado em homenagem a pessoas, tiram parte dessa homenagem. Aconteceu com o Gonçalo de Castro, aconteceu com o Olegário Bernardes, ex-prefeito, que parte da rua dele, ali na Várzea, vai se chamar então Délcio Monteiro, e até hoje ainda é conhecido como Olegário Bernardes, ou até mesmo Major Carvalho, que depois virou Rua Joaquim do Couto, também na próxima Rua 1º de Maio. Bom, são equívocos que não deveriam ser admitidos, já que temos vereadores capazes de fazê-los, pelo menos tem que ter essa obrigação de reclamar disso. E o Délcio, inclusive, que é um dos homenageados com esse pedaço de rua, pedaço de homenagem de outro, é um dos que mais reclamavam dessa coisa de tirar a homenagem. Não se tira a homenagem porque é um prejuízo muito grande para a cidade quando se faz a troca de nome de rua. Pior ainda, como tira uma parte, que aí você não sabe em qual rua você mora, essa coisa é bem complicada. Mas, de qualquer forma, a foto do dia de hoje é justamente a Vila Rosinha, mas uma fotografia feita de dentro da propriedade, justamente o que esses visitantes queriam conhecer. Uma fotografia inédita surgiu na rede essa semana, postada pelo Vitor Vieira, e vale ser conhecida, de como as pessoas viam a parte de fora da propriedade quando estavam dentro dessa casa. Essas e outras notícias você vê em nosso site netdiario.com.br. Se houver qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo, além da nossa página, você vê na barrinha de notícias da Diário TV e também em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Lembrando sempre, para quem acompanha a nossa programação pelo nosso canal, não deixe de se inscrever. Até mais!